líderes já se posicionaram sobre essas sanções de Alexandre de Moraes. Eu vou voltar direto, então, com Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, para pegar esses anúncios. Outros presidentes já foram às redes sociais fazer essa análise, já colocar o seu posicionamento. É isso, Eliseu? Exatamente, Márcia. Aos poucos, as autoridades de outros países, e daqui dos Estados Unidos, começam a se posicionar publicamente, principalmente utilizando as suas redes sociais e, claro, também as entrevistas que vão sendo dadas aos diversos veículos do mundo inteiro que estão aqui nos Estados Unidos. Nesse momento, 2h com 1 minuto aqui na costa leste americana, seguimos acompanhando os impactos dessa notícia, não apenas aí no Brasil, mas aqui. E ainda há pouco, a congressista Maria Elvira Salazar, uma importante política aqui do estado da Flórida, representante do estado da Flórida lá na capital americana, utilizou o X dela para trazer a seguinte questão, abre aspas, a justiça está se recuperando. Há meses eu venho alertando sobre o juiz Alexandre de Moraes e seu abuso de poder, prendendo dissidentes, silenciando vozes e atropelando os direitos humanos no Brasil. Hoje, o Tesouro dos Estados Unidos o sancionou com base na Lei Magnitsky. Esta é uma medida forte e necessária. Agradeço ao presidente dos Estados Unidos, ao secretário de Estado Marco Rubio, ao secretário do Tesouro Scott Bessent por defenderem a liberdade e se oporem à tirania judicial. Para todo aspirante a ditador de toga, os Estados Unidos estão de olho, nem no Brasil, nem em Cuba, nem na Nicarágua e nem em lugar nenhum. Sobretudo, Márcia, essa fala vem a reboque de uma entrevista que está repercutindo bastante aqui nos Estados Unidos. É uma entrevista do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ao jornal New York Times, um dos mais importantes do mundo. Ele tem sido visto por boa parte dos americanos como um nome forte nesse embate com Donald Trump. Aqui nos Estados Unidos, a imagem que Luiz Inácio Lula da Silva passa nesse momento em que o Brasil se encontra às vésperas de ser sancionado pelo tarifaço em mais de 50% do valor das suas tarifas de importações aqui para o país, e agora com a Magnitsky envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, é de até arrogância. Aqui nos Estados Unidos já há um questionamento, inclusive por parte da sociedade civil, da própria população, até que ponto Alexandre de Moraes e Luiz Inácio Lula da Silva podem bater de frente com Donald Trump. Donald Trump, que é conhecido mundialmente por seu temperamento nada previsível, um temperamento nada fácil, e por isso, obviamente, alguns veículos acabam colocando a atual liderança brasileira como uma voz forte na América Latina, uma voz forte de defesa, como o presidente Lula sempre diz, da soberania nacional. E uma outra parte da imprensa americana acaba colocando o Lula como, olha, ele está enfrentando quem ele não poderia enfrentar. Inclusive, durante essa semana eu li um artigo de um desses jornais de grande circulação nos Estados Unidos que fez uma alusão como se um pequenino quisesse enfrentar um gigante. E aí a gente começa a entender os rumos que a Lei Magnitsky pode ter, não apenas com Moraes, Márcia, mas daqui para frente. Porque sexta-feira vem um tarifaço, tem a Magnitsky no Moraes agora, e ela pode ser aplicada a outros juízes já nas próximas horas. Ou seja, tudo pode acontecer, porque estamos lidando com um homem imprevisível, que é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Obrigada, Eliseu, pelas informações. Agora a gente volta com o Bruno Pinheiro, direto de Brasília, que não para de falar com as fontes dele ali no celular, e também para repercutir essa entrevista que o Eliseu comentou do presidente Lula ao New York Times. Não é isso, Bruno? Isso, Márcia. Isso aconteceu um dia antes, na verdade. A entrevista foi divulgada hoje, nesta quarta-feira, sobre essas ações, sobre as conversas, o que está acontecendo. Lula afirmou que escalou os seus ministros, o seu vice-presidente, para conversar com os seus equivalentes nos Estados Unidos, mas que isso ainda não aconteceu. Lula, inclusive, exigiu que seja respeitado. Foi o que disse hoje numa entrevista ao New York Times.
Lula ainda disse que sobre esse assunto, ele sabe sobre a discussão da economia, reconhece a sua força militar, reconhece a dimensão da tecnologia dos Estados Unidos, mas isso não assusta, na verdade, não dá nenhum tipo de medo. Lula ainda disse, que escalou, inclusive, o ministro da Agricultura para conversar com o seu equivalente nos Estados Unidos, com outros ministros também, o ministro da Economia, ministro Fernando Haddad, mas que ele também espera respeito. Ele vai oferecer respeito, mas que também espera essa reciprocidade, esse respeito. Vamos, então, repercutir essa entrevista com os nossos comentaristas. Mano Ferreira, que está com a gente, que bom falar contigo, Mano. A gente já falou aqui sobre o tom, a resposta de Lula em diversas ofensivas do governo americano. Lula nunca recuou, sempre um tom acima do governo americano em seus discursos. Existe a chance de se esperar respeito quando ambos os lados acabam não diminuindo esta intensidade, esta temperatura, Mano? É muito difícil, Bruno. Sempre a satisfação estar com você. A gente está assistindo, na prática, a uma imensa guerra de egos. Há dois líderes que colocam o seu interesse de projeção de poder e de construção de imagem na narrativa pública acima dos verdadeiros interesses dos eleitores a que deveriam representar. Porque estamos falando, afinal de contas, de uma relação que envolve os mercados dos Estados Unidos e do Brasil e que envolvem a vida real de pessoas, de trabalhadores honestos dos dois países que desejam simplesmente, com dignidade, honestidade e trabalhando duro, sustentarem as suas próprias famílias e que vão ter os seus destinos afetados em função de líderes arrogantes que desejam muito mais projetar a sua imagem do que resolver o problema. Isso não interessa ao Brasil e não interessa aos Estados Unidos. Interessa exclusivamente a reconstrução da popularidade do presidente Lula aqui no Brasil e a construção de equivalências narrativas para se blindar de problemas judiciais verdadeiros que o presidente Donald Trump precisa responder nos Estados Unidos. Henrique Kriegner, vamos lá também ouvir as suas reflexões sobre esse dia importante, sobre esta nova sanção aplicada então ao ministro Alexandre de Moraes, um dia antes de se aplicar os 50%, uma certa ofensiva do governo americano. E aí, o que esperar agora nessa retomada na sexta-feira do Judiciário? O Supremo Tribunal Federal vai retomar as atividades. Haverá uma união de força entre as instituições ou haverá uma certa independência nas manifestações? O que esperar, de fato, tanto do governo federal quanto do Judiciário? Com certeza, Bruno, vai haver uma união de forças entre o governo federal e o Judiciário, mas isso não é boa notícia. Na verdade, isso não é nenhuma união positiva, porque as duas coisas deveriam ser tratadas de maneira isoladas, de maneiras separadas. A questão do tarifaço tem um componente político, sim, que não pode ser ignorado, mas ele tem, na verdade, outros dois componentes. Então, a gente está falando de 60% de todo esse relacionamento aí do tarifaço vem de questões econômicas e também de posicionamentos geopolíticos, né? É uma questão de visão geopolítica por parte do governo Lula. Não tem nada a ver com as questões do judiciário que precisam ser analisadas de maneira isolada. Então, essa união ela pode ser mais prejudicial do que, de fato, benéfica para o relacionamento e apaziguamento aí das relações com os Estados Unidos. E eu digo isso porque a indisposição do governo americano em relação ao governo brasileiro, ela ganha mais efeito ainda, certa ou não, mas quando o presidente Lula adota um discurso bastante belicoso em relação aos Estados Unidos. Começa a criticar o presidente Trump, dizendo que ele pensa ser um imperador, começa a dizer que os Estados Unidos querem abafar a soberania nacional dos BRICS, propõe nos BRICS que seja criada uma moeda para substituir, ele deixa claro isso, para substituir, ou seja, ferir
o sistema do dólar, e aí isso sim é um ataque para aquele que precisa disso, que é os Estados Unidos. Propõe também que sejam criados, isso foi proposto pelo presidente Lula, a criação de uma rede de canais de transmissão de dados suboceânica entre os países do BRICS para poder se proteger de uma intervenção americana. Ou seja, o presidente Lula usou e abusou da liberdade que ele tem para dizer que ele estava construindo caminhos com a China e com a Rússia e com a Índia e com demais países, que inclui também o Irã, que faz parte do BRICS hoje, contra os Estados Unidos. O presidente Lula deixou claro qual é o lado do seu governo no cenário internacional e não é junto aos americanos. Então, o tarifaço vai dizer mais a respeito disso do que sobre questões domésticas brasileiras. E isso que precisava mudar. Quando o presidente Lula diz que está disposto a negociar, ele diz isso, mas logo ele vira o rosto e aí fala todas essas bravatas. Para qualquer outro ator do cenário internacional, isso gera instabilidade. Não adianta Mauro Vieira bater na porta do governo americano, Maria Luísa Viotti, ou qualquer que seja, Geraldo Alckmin, se ainda for esse estilo adotado pelo presidente Lula, de bravatas contra o presidente Trump e também contra a economia americana. É óbvio, o Brasil também não faria negociações se fosse esse mesmo discurso adotado pelos Estados Unidos ou por outros países, de substituição da sua moeda e até de maneira ofensiva falar da sua política externa. Isso aí é mais do que esperado, que não vai para frente mesmo. E aí eu ouvi de analistas, de economistas, inclusive, que essa instabilidade para o comércio global ela é muito prejudicial a longo prazo. A gente vai continuar discutindo esse assunto agora, 3h13, mas voltando para os Estados Unidos, porque o Eliseu Caetano tem as manchetes globais, internacionais de toda essa questão que hoje foi realmente aí a bola de fogo de tudo, Eliseu? Com você. Exatamente, Márcia. O nosso país toma conta neste momento do noticiário internacional, 2h da tarde com 12 minutos aqui na costa leste do país. Nesse momento, seguimos acompanhando os desdobramentos e as repercussões da sanção contra o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, que agora está na lista da Lei Global Magnitsky. Diversas agências de notícias, as mais importantes, já tratam do assunto nesse momento, como a Reuters, que destacou que Moraes foi sancionado pela Lei Global por prática de detenção arbitrária e censura à liberdade de expressão, especialmente no caso do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A AP News também, nesse momento, confirma a sanção de Moraes, incluindo e com destaque para o congelamento dos ativos dele nos Estados Unidos e também com relação à acusação de violação dos direitos humanos. A Axios, a mesma coisa, reforça que os ativos de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos foram bloqueados hoje e que cidadãos americanos estão, a partir de agora, proibidos de fazer negócio com ele. Cita ainda como exemplo a suspensão da plataforma X. O The Guardian também aponta que a medida foi fruto de uma articulação liderada por Eduardo Bolsonaro junto a um lobby de aliados no Congresso.